O Set de Chicago estreou na Netflix e a grande dúvida é: quantas indicações será que esse filme vai ter no Oscar do ano que vem? Então, galera, o Oscar do ano que vem, tá? Ele vai ter um formato completamente diferente por tudo que aconteceu esse ano da pandemia e tudo mais. Então, ainda mais, os filmes da Netflix têm cada vez mais força, tá? Para simplesmente, assim, dominarem o que vai ser a premiação do ano que vem. E esse filme, o Set de Chicago, tá? Independente de pandemia, sem pandemia, cara, ele, falando em português muito claro, ele é um filme que tem totalmente a cara do Oscar, tá? Primeiramente por causa do tema, tá? O tema dele é um tema muito importante e por se tratar, tipo, de um prêmio americano, por que ele tem essa cara do Oscar, tá? Tudo que ele conversa ali já é um tema que é falado sem parar, passado, presente, é um tema que nunca morre, tá? Não só na cultura mundial, mas nessa cultura americana, ele é um tema muito emblemático, tá? Ele envolve muita coisa, esse tema. Esse final de década dos anos 60, tá? Tudo ali foi muito conturbado, muito conturbado. E a apresentação do filme já trata muito disso, assim, é quase 7 minutos ali que a gente tem toda uma apresentação pré, onde a gente vai ter a manifestação. E esses 7 minutos, ele é contado o quê? Qual é o princípio de tudo? Cara, o assassinato do Martin Luther King, o assassinato do Bob Kennedy, pessoas que estavam defendendo coisas contra a Guerra do Vietnã. E essa Guerra do Vietnã é algo que é um divisor de águas em tudo o que existia, assim. E eu, particularmente, sou um cara que sou muito fã de filmes, principalmente dessa época, e filmes politicamente até mais sérios, tratando desse tema. E tudo que envolveu, né, tanto esses dois assassinatos, o assassinato do JF Kennedy também, em relação ao que o exército queria, em relação aos gastos, é muita coisa que envolve esse tema. Então, o básico de tudo, desse julgamento, é assim que esses 7 eles estavam sendo colocados como bodes expiatórios, cara, por coisas que estavam acontecendo e por eles simplesmente se levantarem e quererem defender, né, que a guerra acabasse e que simplesmente todos os soldados que estavam lá voltassem para suas casas, voltassem para o seu país e parassem de lutar uma guerra que não tinha sentido ali. Tá? Essa é uma guerra, assim como outras guerras que os Estados Unidos enfrentou, e principalmente nessa época ali, que, cara, é muito controverso, entendeu? Os motivos do porquê estar nessa guerra, do porquê dessa dominação e tudo mais. Então, o princípio de tudo o quê? Esse julgamento que é representado no filme, cara, ele é um julgamento que está existindo ali e ele é muito revoltante, porque essas pessoas elas estão colocadas ali como bode expiatório, tá? Por mais que o filme mostra pra gente que sim, eles tiveram um princípio, tá? E desse princípio, sim, eles agiram também, eles atacaram também, eles fizeram uma parte, sim, dessa manifestação acontecer, que foi o motivo por qual eles foram presos ali. Só que existe todo o antes, e o filme, querendo ou não, assim, ele se divide, né, no momento do tribunal. Existe nesses momentos, tirando esse prólogo que acontece lá, os momentos que tem na manifestação e os momentos que explicam o porquê que existiu o conflito deles com a polícia. Aparece isso, entendeu? E essas motivações, até em relação a algumas críticas que eu vi, assim, colocaram que, pô, essas partes, né, de manifestação, até nesse tempo presente em relação ao julgamento ali, porque eles não estavam presos, eles estavam em liberdade, mas tendo esse julgamento ao mesmo tempo, elas perdiam um pouco de força em relação a tudo que acontecia no tribunal. O tribunal ele era muito mais forte, impactante, até com mais ritmo de contar essa história, do que essas partes fora de tribunal. E eu acredito que não, entendeu? Eu acredito que, assim, não pode ser a mesma coisa. Tá? O básico de tudo isso não pode ser a mesma coisa. O momento do tribunal, ele é forte, ele tem que ser esse jeito tenso, porque é onde muita coisa está sendo confrontada com as palavras ali. Não tem muito tempo da ação. Ali é a palavra, é julgamento, entendeu? É outra coisa que importa. Nesses momentos que a gente está vendo de como foi a manifestação e do que levou para ter todo esse confronto, cara, é óbvio que algumas coisas ali poderiam ter sido um pouquinho mais aprofundadas, só que é um grupo, é muita gente que tem que ter atenção nesse roteiro. Ou seja, o ritmo ele tem que ser diferente, a maneira de contar essa história ela tem que ser diferente, porque senão
ela vai ficar muito linear. Muito linear. E a minha base é esses outros todos os filmes que eu tenho, que eu vi, que eu gosto, que falam desse tema, que também envolve a Guerra do Vietnã, envolve muito toda essa parte que aconteceu no final da década de 60. E o maior problema que acontece é se essa história fica linear, e ela não pode ficar linear. Então, pra mim, cara, é uma desaceleração que precisa ter no filme. O filme precisa ter esse desenho também. Então, pra mim, isso encaixou, mesmo eu concordando que algumas histórias ali, sim, elas teriam que ter um pouco mais de profundidade, mas assim como qualquer outro roteiro com um elenco tão grande assim, é escolhido alguns personagens para sim terem uma profundidade e alguns outros não, tá? E eles acabam representando esse todo. E agora sim, ó, falando das atuações, tá? Cara, esse é um daqueles filmes onde tá todo mundo bem, tá todo mundo muito bem, tá todo mundo andando muito bem. É claro que em relação, por exemplo, assim, cara, a premiação e tudo mais, tem uma disputa ali que chega a ser muito interessante, assim. O filme ele não tem um protagonismo, tá? Ele tem atores muito conhecidos em papéis chaves, que são papéis muito principais do filme, só que como o grupo é principal, principalmente como o tema é principal, ele se sobressai ao elenco ou uma figura representativa ali, tá? Por mais que o personagem do Ed Redmayne tenha uma figura final do filme, tipo, uma palavra final do filme, então esse protagonismo não poderia ser dele. Mas não é, eu acredito que isso muito mais envolvendo a história, o grupo, literalmente o set, do que uma outra figura ali dentro. Ou seja, eu não vejo, por exemplo, indicações para personagem principal, eu vejo muitas indicações para atores coadjuvantes. A gente teria até uma briga ali para ver quem que entraria, né, em tudo isso dessa indicação. Cara, e tem três atores ali que para mim, assim, ó, o Mark Rylance, o Frank Langella e o Sacha Baron Cohen estão mandando muito bem, mas muito bem. E principalmente nessa parte ali que tem do julgamento, o que faz o Frank Langella? O quão vilão ele se torna de tudo isso que acontece, ele tá destruindo, ele tá muito bem, porque tu chega a literalmente ter muita raiva de tudo ali que tá acontecendo. Tirando todo o que envolve essa história, e a gente tem muito de como é construído, né, todo esse caso e da onde que essas pessoas são tiradas, o que ele faz ali dentro do tribunal, ele te revolta ainda mais, entendeu? Porque tu já sabe e tu entende do porquê que ele tá fazendo isso, e tu literalmente tá ali representado a história, isso realmente aconteceu, e nesses mais de 150 dias de julgamento. Então são coisas que, cara, a atuação ela só vem a brilhantar e trazer a debate tudo isso que está acontecendo hoje, representado com coisas do passado. E para ver como isso é um assunto recorrente que infelizmente parece que não tem fim. Mas a atuação desses atores está magnífica. E para completar, cara, eu sou muito fã do Aaron Sorkin, mas muito fã do Aaron Sorkin. E principalmente nessa parte do roteiro. Para mim, ele é um dos roteiristas mais envolventes que existe, tá? Eu adoro a maneira como ele construi cada diálogo, tá? Essas cenas todas grandiosas que ele faz e o ritmo que ele coloca ali. E também esse trabalho dele como diretor, cara, ele herdou esse filme, tá? Vindo, porque tinha uma definição de quem dirigia esse filme, isso aqui, esse projeto estava na mão do Spielberg. O Spielberg saiu do projeto, estava ali, o Aaron Sorkin, não, eu vou dirigir esse filme, pegou esse filme, ele já tinha dirigido A Grande Jogada, que também é um filme que trabalha com esses mesmos pontos, tem o Jeremy Strong também, e ele manda muito bem, ele sabe coordenar muito bem, tanto nessa parte do roteiro, já sabendo muito bem lidar com esse tempo presente, esse tempo passado, envolvendo essa história, todo o texto da parte do julgamento é espetacular, e ele consegue trabalhar muito bem nessa questão. Cara, as figuras que estão ali nesse grupo do set, elas estão muito bem representadas e tem um porquê delas existirem ali. Então isso ele também coloca muito bem nessa questão do que ele está querendo do roteiro mostrar e do que ele está conseguindo tirar do ator ali naquele caso. Então é mais um trabalho dele que, assim, ó, espetacular. Eu acho que também essa indicação de roteiro ele vai pegar. Então é isso, galera, o Set de Chicago, Netflix. Filme assim, ó, imperdível. Se não assistiu ainda, vai lá assistir. Mas antes disso, ó, curta o vídeo, assina o canal e depois, ó, coloca aqui nos comentários o que achou do filme, vamos debater sobre isso, certo? Então, até a próxima.